Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O nosso mundo das provas e expiações está cada vez mais agitado, parece. Sabemos que um percentual bastante alto da população terrena já está mais asserenado um pouco. Mas é aquele percentual que é menor, mas que faz muito barulho, nos faz parecer que o mundo está mais complicado do que estava, mas não é verdade. Mas se formos analisar a história da criatura humana, sempre foi assim, sempre com dificuldades. Alguns ao longo do caminho, aproveitando aquilo que a vida vai oferecendo para se transformar, então aproveitando e se transformando, hoje são os que estão no equilíbrio que a gente vê. Alguns outros que foram chegando na caminhada, ou que vêm, mesmo vindo junto, mas sempre começando depois de nós, esses ainda estão bastante agitados. Como nós estávamos antigamente, e nem tão antigamente assim, estávamos bastante agitados. Quando o governador espiritual do nosso mundo, Jesus, veio à face da terra, ele veio para trazer ensinamentos, fazer apontamentos para as criaturas daquela época que eu digo que estavam reencarnados naquela época, porque nós já estávamos nesse mundo naquela época, não sei se reencarnado ou desencarnado. Mas então ele falou para os que estavam ali na época, mas falou também para os que viriam nas reencarnações depois, e aqueles também que iriam voltar, porque nós estamos nesse processo só de Jesus para cá, já mergulhamos na carne várias vezes, mergulhamos e desmergulhamos. Essa palavra não existe no dicionário, achou que não, mas deu para entender, né? Reencarnar e desencarnar. Já desencarnamos muitas vezes também, só de Jesus para cá. Então, quando ele veio observando os sofrimentos das criaturas humanas, que é óbvio que eu já sabia de onde ele estava, porque ele que nos dirige, mas aqui observando-nos, ele fez um convite para aqueles que estavam cansados de sofrer. Porque a criatura humana só toma um rumo melhor depois que está cansado de sofrer. Não dá para a gente entender muito bem isso, porque nós não lembramos das nossas reencarnações anteriores, graças a Deus, né? Porque se essa de vez em quando a gente já dá uma queixadinha, assim, né, uma lamentada, imagina se nós fôssemos acessar mais para trás, que nós éramos mais complicados do que somos. Mas então Jesus, observando essas dificuldades todas, ele fez um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele nunca prometeu cura, nunca prometeu solução de nada, porque se ele viesse e desse a vida para nos salvar, como alguns acreditam até hoje, que mérito que a gente teria? Eu vos aliviarei. Então ele estava falando, bom, se ele ia aliviar sofrimentos, porque a gente estava em sofrimento. Estava em sofrimento por quê? Por coisas que nós tínhamos feito quando? Nem interessa tanto se foi naquela própria reencarnação, provavelmente não. Mas coisas que a gente já feito tinha nos dado sofrimento. Quando ele fez o convite, ele fez o convite para aqueles que queriam se melhorar. Claro que os que quisessem ouvir, podiam ouvir. Mas para aqueles que tinham condições de fazer transformações internas, íntimas, como a gente chama, para se melhorar. Porque tem que ter condições para isso também. Não basta a gente querer. Eu, particularmente, gostaria de não ter certos pensamentos, mas ainda temos. Isso não quer dizer que a gente coloque em prática, não quer dizer que execute. Mas às vezes a gente faz coisas que a gente sabe que não vai fazer bem, algumas poucas ainda fazemos. Não
diretamente na agressão aos outros, que a gente já passou por isso, já passamos por isso, já fizemos muito isso e também sofremos muito isso, já vencemos, mas algumas coisas ainda ficaram para trás. Então, por que a gente não se transforma de uma hora para outra? Porque não é possível. Não é possível. É preciso tempo para tudo. Quanto tempo nós precisamos? Não sei, cada um precisa do seu tempo. E o Senhor da vida nos dá o tempo que a gente precisar. Bom, então ter Jesus para cá com as recomendações dele faz 2000 anos. 2000 anos. Isso aí dá tempo para umas 20 reencarnações, 22, 25, 15, 16, a média é umas 20. E deu para ver que a gente não teve ouvidos de ouvi-lo, como ele também recomendou, né? Então, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então ele prometeu um alívio para aquilo que tinha vindo, mas fez um convite, ou orientou para que nós tomássemos algumas providências para que não viessem outros sofrimentos. Porque a fala dele não parou aí. Isso está registrado no início do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que está no Evangelho de Mateus, né? Se não estou enganado, lá no capítulo 11, de 28 a 30, 31, mas não, nós temos ali registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais fácil de ler. Então ele fez um convite: tomai sobre vós o meu jugo. Ele está fazendo a recomendação, um convite, uma recomendação. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E nos disse o que a gente ia ganhar com isso. E achareis repouso para os vossos corações. Até hoje a gente está aflito, está com sentimentos conflagrados, aquele nem tão pouco sentimento assim que a gente já desenvolveu, mas ainda está muito, muito complicado. Por quê? Porque não seguimos a orientação dele. Porque talvez nem tenhamos entendido direito. Suave é meu jugo, leve é meu fardo. Jesus. O que é jugo? Tomai sobre vós o meu jugo. O que a gente vai ganhar? Vamos ter paz, vamos ter assossegamento. Então, se pegarmos o dicionário, a referência ou a explicação do significado de jugo é canga. Nesse frio não dá nem para pensar. No verão até se pensa na canga, que é o tecido, né, para as moças e senhoras sentarem em cima, se enrolarem. Mas não é dessa canga que está falando, é de uma outra. Que a grande maioria que já sabe, até porque se estudam ali e buscam o significado das coisas, sabe. É aquele artefato de madeira pesado que se coloca sobre dois animais. Para quê? Para fazê-los andar junto. Tomai sobre vós o meu jugo. Tá, mas ele está convidando a gente para andar fazendo as coisas que ele faz, então para nós irmos treinando. Então ele sabia que nós íamos continuar em sofrimento, mas se tivéssemos tido ouvidos de ouvir, o sofrimento seria muito menor. Teríamos nos transformado para melhor, ou para chegar na condição que estamos agora, sabe-se lá quantas reencarnações para trás, quanto sofrimento nós, as criaturas, estou falando só de nós aqui não, né? Das criaturas humanas, quanto sofrimento a gente teria evitado. Então ele, com a experiência dele, de alguns ou vários bilhões de anos à nossa frente na caminhada evolutiva, nos convidando para seguir com ele. Mas essa parábola, essa comparação que ele faz com o canga é perfeita. Porque é óbvio que nós não temos condições de segui-lo. Mas quando, voltando à canga, quem é que usa a canga? Dois animais, pelo menos que eu conheço, são dois bois que se colocam ali, e os dois têm que andar juntos, porque se um for para o lado, o outro vai ter que ir para o lado também. Quando se precisava treinar algum animal, porque Jesus, muitas das coisas que ele falava, era para a época, para o povo de lá entender. Então, quando vai se treinar um animal, porque não se pega dois bois qualquer no campo, aí se coloca a canga em cima e ele sai ou lavrando naqueles caminhos retos, ou puxando a carreta e aceitando os comandos que vão sendo dados para ele. Não, isso tem que ser treinado.
Os animais têm que fazer curso. A gente também precisa fazer curso, precisa ser treinado para as coisas. Então o treinamento que se fazia com um animal desse, eu quando era guri, eu me criei para fora, a gente chama para fora, não sei porque se para fora, se é para dentro, o que me chama para fora? Eu não sei, mas para fora, dá para entender, né? Então não vou complicar. Os espíritos recomendam que desde que a gente se entenda do jeito que a gente fala, tá bom, tá ótimo. Então eu me criei para fora e via. Quando botava um boizinho novo na canga, com mais antigo, nossa, o bicho se revoltava e se atravessava, e estava cangando, não podia fugir. E quando era dado como, claro que fazia um treinamento com os bichos, quando o boi antigo que sabia o caminho, entendia os comandos, saía andando, o outro não queria ir. E torcia aquele negócio, e quando ele não andava direito, a guiada uma varinha fina, com um preguinho bem fininho na ponta, pegava na alcatra, que o bicho estava revoltado. Bicho, eu fico... Mas você está falando de nós, gente. A guiada é o símbolo do sofrimento, que se usa nos animais, se usava antigamente, hoje em dia está tudo mecanizado, ou quase tudo. Então ele estava nos convidando para andar com ele, ele sabia que nós íamos ter sofrimentos ainda, mas iríamos diminuir muito, porque se andássemos, tentássemos naquela época andar com ele, com o tempo a gente ia pegar a prática, porque esse animal que eu estou me referindo, que é a comparação que ele faz, depois de um pouco tempo ali, ele também entra nos eixos, como se diz. Então nós teríamos entrado nos eixos há muito mais tempo. E agora estamos nos eixos, que é o simbolismo de estarmos caminhando melhor, estamos muito... aí a comparação é de cada um consigo mesmo, né? Se eu for fazer essa comparação, tem que ser comigo. E cada um consigo mesmo. E cada um de nós, se for fazer essa comparação, se tivéssemos acesso a umas 3, 4 reencarnações nossa para trás, nós íamos ver quanto nós nos modificamos dessas 3, 4 reencarnações para cá. Porque não faz tanto tempo assim, nós éramos aqueles que produzíamos os horrores na humanidade. É só a gente ler a história da humanidade, ou da humanidade do lado ocidental, de Jesus para cá, né? Ou podemos pegar só do ano 1000 para cá e fazer uma rápida leitura do movimento católico. Não estou falando da igreja, estou falando do movimento. Quem é que faz movimento? É a gente. Se eu fosse falar aqui do movimento espírita, quem é que faz o movimento espírita? Somos nós que estudamos, que trabalhamos, que participamos. A doutrina é uma coisa, o movimento é outro. Então não estou falando da igreja, estou falando do movimento católico. Dei uma lida. Nós vamos encontrar ali, por exemplo, as cruzadas, que foi do ano 1100, fim do ano 1100 em diante. Durou mais ou menos 200 anos. E foram várias, em torno de 10, não sei exatamente o número. Mas eram umas coisas sanguinárias, tudo em nome de Jesus. Levando estandarte com a cruz representando Jesus, para matar muçulmano. Porque mas era o território deles, eles viviam lá, perto do Santo Sepulcro, por lá, iam para lá matar cristão. Exércitos de milhares de criaturas, eu não consigo imaginar isso, gente. Estrutura para organizar isso, de alimentação, de tudo, mas faziam. Saíam matando mulheres, crianças, idosos, o que encontravam pelo caminho. E quando tinham tempo, com requintes de crueldade, em nome do Cristo. Quem que fez isso? Não foram todos os que estavam reencarnados naquela época, mas muitos. Bom, alguns tiveram tempo depois, né? Porque durou uns 200 anos. Dá umas 2 e conforme até umas 3 reencarnações da gente. O que nós fazíamos naquela época? Eu, de minha parte, não sei e agradeço muito a Deus. Porque se eu estivesse por lá, não sei se a gente estava lá, senão... Eu estou falando da humanidade do Ocidente. Depois, como aquilo era dispendioso demais,
Aí tiveram dois príncipes católicos que se destacaram: Tancredo de Siracusa e Fernando de Bulhões. Não sei se foram os mais sanguinários, mas se não foram os mais, foram dos mais. Eles e os exércitos deles. Tudo aquilo que eles fizeram foi depositado nas economias espirituais de cada um. Complicou um pouco a coisa, né? Isso é uma invenção assim para dar uma ideia como é que funcionam as nossas ações. Isso é o extraordinário Raul Teixeira, que está reencarnado ainda, que usa esse termo economia espiritual. Eu achei perfeito. Porque cada ação nossa é um depósito nas nossas economias espirituais. Se eu faço o bem, é um depósito que eu faço na coluna das coisas positivas. E se eu faço algo que eu não gostaria que fosse feito para mim, lembra essa recomendação? Não faça para o teu próximo que tu não gostaria que fosse feito para ti. 2000 anos. E ouça os que tiverem ouvidos de ouvir. Pois é, como a gente costuma, hoje estamos tendo ouvidos de ouvir. Então, cada coisa que eu faça para alguém, mesmo que seja simples, um xingão, por exemplo, eu gosto de ser xingado, eu não. Alguém gosta? Pois é, se eu faço isso, eu estou fazendo depósito nas minhas economias espirituais, na coluna das coisas negativas. Então, Fernando de Bulhões, Tancredo de Siracusa e os milhares dos seus exércitos tiveram muitos depósitos na coluna negativa das economias espirituais deles. E talvez até tenha algum deles, ou alguns deles aqui, não como Tancredo ou Fernando, mas dos exércitos. Você sabe. E depois, como aquilo era muito dispendioso, então parou. Não tinha mais recurso para aquilo. Daí a gente, eu digo a gente porque foi uma unidade, né? Não a gente controlando especificamente nenhum de nós. Mas a gente inventou então a Santa Inquisição, que foi uma mortandade de gente impressionante, de traições, de coisas, tudo em nome de Jesus, em nome de Deus. Aquela criatura mansa e suave, nos convidando a segui-lo, e nós saímos pela vida fora fazendo aquilo. Então, Cristo Consolador, ele está de volta para nós, nos recomendando agora outras coisas. Aliás, recomendando a mesma coisa. Porque a criatura humana precisa sempre da mesma coisa. Quando Moisés veio, esse grande emissário de Jesus, aliás, antes dele, uns 700 anos antes dele, já teve Abraão, que não é muito comentado. Então, Moisés, ele apresentou por primeira vez ao mundo as leis que nos regem. Daquele jeito, até meio simplório, que era a maneira que dava para talvez a gente prestar atenção em alguma coisa. O que falava Moisés? Ele falava como se falasse para criança. Ele apresentou as leis divinas e disse que se nós, as criaturas, não se enquadrassem naquilo ali, Deus ia castigar. O negócio disso para criança. Os mais embrutecidos como eu, né? Agora, hoje, se tivesse a criança comigo, seria diferente. Mas quando eu fui pai, não tivesse sido tão bruto assim também, né? Mas, exagerando um pouco, eu disse para a criança: se tu fizer tal coisa, o laço vai pegar. Não é laço, atendimento fraterno. Agora somos espíritos, agora é atendimento fraterno. Vai pegar. Não tem nada de fraterno, pois é. Mas se tu te comportar, o pai ou a mãe vai te dar de noite, quando chegar do serviço, ou quando fizer, sei lá, no Natal, quando fizer aniversário, aquelas coisas assim. Então, é uma ameaça para a criatura não fazer e uma promessa de recompensa se fizer o que foi recomendado. Foi o que Moisés fez. Se vocês não fizerem o que Deus está mandando, Deus vai castigar. Mas se fizer, vai dar uma terra prometida para você, a terra melhor para plantar, a terra prometida. Lógico, quando Jesus veio, daí eles já sabiam que a terra prometida não era mais um terreno para plantar, um terreno melhor, que frutificasse mais, não. Era o planeta Terra melhorado. Os judeus, os que estudavam, já sabiam disso. Mas então o que Moisés estava propondo? A modificação da criatura. Né? Para melhor, para parar aquelas agressões. Quando Jesus, e veio depois profetas, filósofos, muitos, entre Moisés e Jesus, todos trazendo a mesma proposta, modificação da criatura.
Aí veio Jesus e falou o quê? Aí ele simplificou mais, mas como a gente gosta de complicar, a gente não gosta de simplificar. Aí ele veio e simplificou isso tudo. Não faça para o teu próximo que não gosta que seja feito por ti. E a promessa de coisas melhores, ele disse com outro dito que nós conhecemos também. Faça, uma não faça, outra faça para o teu próximo o que tu gostaria que fosse feito para ti. Faz 2000 anos que a gente transita com isso. Bom, já passou o tempo. Como é que a gente está agora? O que interessa é agora. Aí é coisa de cada cabeça, né? A gente está se enquadrando. Então, quando Jesus propõe isso também, o que ele está propondo? Quando ele diz assim, não faça, é porque a gente estava fazendo. Então, ele recomendou que não fizesse. E faça, então, para evitar sofrimento. Né? É a mesma proposta que aliás, é sempre que a criatura humana precisa da mesma coisa. O que é a tal da reforma íntima que hoje em dia ainda não se fala tanto, mas antes era tão batido nisso? É a transformação da criatura. O que a filosofia espírita veio trazer para nós? Ensinamentos para que nós agora, com condições de raciocinar com mais lucidez, nós façamos escolhas melhores. É sempre a mesma proposta, a nossa transformação. Para quê? Para um dia atingirmos o reino dos céus, que era a maneira que os judeus se expressavam para falar em evolução espiritual. O reino dos céus, essa frase, naquele tempo, não se referia ao céu teológico que nós, humanidade, criamos depois dentro do movimento católico, que começou 300 anos depois de Cristo, né? Mais precisamente no 6 de junho de 313. Então, o que devo fazer para atingir o reino dos céus? Pergunta Nicodemos para Jesus, né? É necessário nascer de novo. É como se dissesse assim, olha, tu tem que reencarnar mais vezes. Na verdade não é mais vezes, é continuar reencarnando. É como se uma criança que está lá na quinta, sexta, sétima, sei lá, qualquer série de fundamental, perguntasse para o pai, para a mãe, para o professor, o que eu tenho que fazer para chegar num terceiro grau, numa faculdade? Tu vai ter que vir para muitas séries escolares, aprender, te desenvolver, que tu vai chegar lá. Então o reino dos céus para os judeus era essa melhora espiritual, porque eles sabiam que a terra prometida, que não era mais um terreno para plantar, mas o planeta, a morada terrena se transformando, eles sabiam que voltavam. Não sabiam como a maioria não sabe até hoje. Eles chamavam de ressurreição, né? Eles sabiam que voltavam, mas sabiam que só iam voltar aqueles que estivessem, ou que só iam permanecer aqui, reencarnando aqui nesse mundo, porque eles tinham a ideia também de mundos piores para nascer. Eles queriam nascer nesse. E o direito a nascer desse estava dentro dessa proposta de atingir o reino dos céus. Sempre aquela proposta de se melhorar. Qual é o título do capítulo 9 do Evangelho? Bem-aventurados mansos e pacíficos. Aí a anotação de Mateus, item 1. Bem-aventurados mansos, pois esses possuirão a terra. Isso é dito de Jesus para eles, falando que assim, diminuir aquela estupidez. Hoje em dia não tem mais estupidez nenhuma no mundo, ainda bem, né, que estão ouvindo Jesus. Não sei se a gente ri ou se a gente chora, né? Essa, não sei se é uma febre, claro, a gente exagera um pouco quando fala aqui, até para dar mais ênfase na coisa, mas essas agressividades que está aí pelo mundo, essa violência, como é que nós estamos nessa proposta? Por que Deus está deixando isso? Como é que é classificado o nosso mundo? De provas. É para isso. Como é que nós estamos passando a prova? Porque tem alguns que se escoram num dito muito infeliz para fazer as violências. Mas todo mundo faz? Não é todo mundo que faz, não. Aliás, tem muito mais gente não fazendo. Olha, e o número é muito maior dos que não fazem isso do que os que fazem. O problema é que os que fazem barulho. Por isso que parece que tem mais gente fazendo violência. Mas tudo tem data para acabar. Aliás, está numa mensagem do Evangelho, lá no capítulo 11 do Evangelho.
no capítulo 11, amar o próximo a si mesmo. Lá no item 14, a mensagem, eu acho que é Isabel de França, parece que é isso. Ela falando ali, o título é Os Criminosos Arrependidos. Porque quem está cometendo essas violências, mesmo que não vá para a cadeia, são criminosos. Perante a lei divina, são criminosos. Embora a lei civil não enquadre muito dessas violências que a gente vê, escuta e assiste por aí, perante as leis divinas são criminosos. Então Isabel de França vai dizer, falando por que Deus permite, porque a gente não está mais, nós não estamos mais nesse patamar, gente. Eu não sei qual é o percentual da humanidade que não está, já venceu isso. E o patamar, o percentual é muito maior do que a metade. Não sei se é 50%, se é 60%, se é 70%, não sei. Mas é um número muito maior. Porque se nós estamos mais acerenados, procurando acertar, falhamos de vez em quando, é lógico, não adianta querer exigir perfeição da gente, ainda não vai ter. Mas não temos mais aquela intenção de estar agredindo, de estar logrando os outros a fazer. A grande maioria não tem mais essa intenção. Por que tem que estar aturando essas criaturas no nosso meio? É disso que esse Espírito fala lá no capítulo 11 do Evangelho, item 14. Quando não precisarem mais deles, diz ela, quando nós que estamos agindo, vamos chamar de bem, né? Porque perante as leis divinas a gente não está totalmente enquadrado, mas perante as leis do mundo nós estamos agindo bem. E também perante o percentual bem alto das leis divinas nós estamos agindo bem. Por que nós temos que conviver com eles? Aí ela vai dizer por quê? Porque nós precisamos deles. Mas a gente precisa deles para quê? Para ver. Fazendo teste. Um mundo de provas. Tem muitos que estão em expiação. E muitos desses que estão causando essas coisas aí vão vir na próxima em expiação. Se é que vai ser nesse mundo. Aquele receio que os judeus tinham lá há 2000 anos de não reencarnar nesse mundo, que tinha que ter pré-requisitos, e tem que ter. Para a gente acessar uma escola de ensino médio aqui, nossa convencional, tem que ter pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Determinado fundamental. Para ir para um terceiro grau, tem como pré-requisito determinado ensino médio. Daí vai ter lá o vestibular, o Enem, mas tem que ter aquele ensino, senão não adianta, não vai acessar lá. Tudo na vida é assim. Então nós estamos fazendo por prova. Para ver como é que a gente vai se sair. Porque nós estamos assistindo algumas criaturas fazerem hoje o que nós fizemos, como eu falei um pouco antes, não faz tanto tempo assim. Já falei aqui algumas vezes que nas minhas atividades mediúnicas, que eu faço, nas casas espíritas tem vários grupos que fazem. Nós, Simão Pedro, acho que são, nem sei quantos, acho que são uns 10, 12 grupos que fazem essa atividade lá. E num desses grupos eu faço a dialogação. E já dialoguei com alguns, e esse alguns é bem cumprido. Foram muitos espíritos que tiveram a infelicidade de conviver comigo no passado. E relatam o que eu fiz com eles, com a família deles. Aí fiquei eu aqui falando de Tancredo de Siracusa e Fernando de Bulhões, como se eu fosse uma grande coisa falando de bandidos. Vai ver que é um bandido que está tentando se redimir falando de outros, ou talvez até o próprio, não se sabe. Então nós precisamos acerenar mais a nossa mente, o nosso coração, não sermos tão julgadores dos outros, porque todos nós passamos por todos os patamares da evolução. E vamos passar por muitos mais, né? Então nós já fizemos bastante coisa que não deveríamos ter feito. E não dá para dizer que é natural, né? Até dá para dizer que é natural pelas dificuldades nossas. Mas não existe lei divina que obrigue a gente a fazer isso. A lei divina é de amor. Não existe lei divina nem de castigo. A gente pode promover horrores que não existe lei divina para castigar a gente. A lei divina é de amor. Um pai, uma mãe que tem um filho ou uma filha que faz muita coisa errada, quando o filho ou a filha quer se recuperar, o que o pai e a mãe fazem? Aqueles que estão mais ou menos equilibrados, né?
vão fazer todo o esforço possível para ajudar aquele filho ou filha a se recuperar. Não é uma coisa óbvia isso? É isso que Deus faz conosco. Agora o filho ou a filha vão carregar as dores, os sofrimentos das escolhas infelizes que fizeram. Mas vão ter as esperanças renovadas que estão saindo daquilo. Nós estamos saindo. Então nós podemos e devemos ter as nossas esperanças não renovadas, porque eu acho que não perdemos ainda. Mas se alguém está meio desesperançoso, renove as suas esperanças. Porque se é algo que a gente pode com convicção dizer, é que tem uma vida muito melhor esperando por cada um de nós. Ela não está vindo, ela está esperando. Eu que tenho que chegar lá. Cada um de nós tem que chegar lá. E como é que se chega lá? Pois é. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Jesus fez a comparação com a canga, mas ele não estava falando de canga. Ele está falando das leis que nos regem. No caso dos animais, o que regia a lei, aquilo daquele mais agitado, era o outro que ia levar ele. Ia ser regido pela força do outro e pela guiada. Pela força e pelo sofrimento. Mas não precisaria se o outro aceitasse o caminho. Então Jesus estava nos convidando a nós estudarmos as leis que nos regem. Porque tudo no universo é regido por lei divina. E nenhuma, repita, de castigo. As coisas materiais são regidas por leis divinas materiais. Nós somos regidos por leis divinas morais. É isso que Jesus está convidando. Para nós seguirmos as leis que nos regem. O dia que nos enquadrarmos nas leis que nos regem, não vamos mais criar sofrimento para nós. Se algum ficou para trás, a gente não precisa passar pelo sofrimento que causou. Faça para o teu próximo, gostaria que fosse feito por ti. A caridade apaga a multidão de pecados. O que é caridade? Aliviar sofrimento. O que seriam os pecados? Os sofrimentos que a gente deixou para trás para serem ajustados. O sofrimento que a gente causou nos outros. É lógico que às vezes, se nós estivermos nos encaminhando razoavelmente pela lei divina, nós estaremos também atuando na lei de amor, de justiça e de caridade, que é o capítulo 11 da terceira parte do Livro dos Espíritos. Aí nós não teremos mais os sofrimentos. E se aparecer alguma coisa que ficou para trás, a gente não vai dar nem muita importância. Quem assistiu um pouco, pelo menos, de Chico Xavier, de Madre Teresa, de Irmã Dulce, quantas dificuldades aquelas criaturas enfrentaram, sendo dos espíritos gigantes que são, mas para provar para a gente que o mundo é de provas e expiações. Terminou nosso tempo, mas só para não deixar de apontar, o livro que vai falar sobre de esperanças e consolações, que é o quarto da sequência da doutrina, que é o livro que Allan Kardec chamou de Céu e Inferno, podia ser Justiça Divina, não podia ser Esperança e Consolações, está completando 160 anos. Ali a gente vai se achar, se for procurar, dar uma lidinha com bastante atenção na segunda página, vai falar de espíritos felizes, no nosso caso, espíritos em condições medianas, espíritos em sofrimento. Ali a gente vai dar uma olhada, se a gente quiser saber a condição da gente, não vai dar tempo de falar mais um pouco. Até devia ter colocado como tema hoje o livro Céu e Inferno, mas que Jesus nos ilumine, nos ampare, e que assim seja. Muito obrigado pela atenção de cada um.